Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui de novo para conversar sobre alimentação. Hoje nós vamos interromper um pouco o assunto de carne e vamos falar sobre a questão de autossuficiência em alimentos. Nós estamos agora em 2 de março, onde eu estou gravando esse vídeo, e nós estamos tendo agora essa guerra. Está acontecendo Estados Unidos, Israel atacando o Irã, e há uma possibilidade, dado as questões geopolíticas, dessa guerra ela ter outros atores participando. E se isso escalar e chegar a um ponto de uma guerra nuclear, né, ou uma guerra mundial e nuclear, envolvendo vários países do mundo, seria seguro você estar aqui no Brasil? Se você estiver aqui no Brasil e ocorra uma catástrofe dessa, essa terceira guerra, seria um lugar onde nós conseguiríamos viver e ter uma produção de alimentos suficiente para manter a nossa população? Então, como é que seriam essas previsões no caso de guerra? A gente vai falar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Então, colegas alimentaristas, infelizmente, o mundo continua sendo um lugar onde a paz é difícil de ser atingida em todos os lugares, e agora nós estamos tendo uma mudança geopolítica muito grande, né, principalmente com esse último governo do Trump, em que ele está rompendo uma série de direitos internacionais, acordos internacionais que haviam sido feitos, e que, de uma certa forma, estavam mantendo uma estabilidade mundial, né? Agora a coisa vem se agravando e os Estados Unidos, apoiando Israel, atacou o Irã e a guerra iniciou, né, e nós sabemos como começa, mas não sabemos como pode terminar. E aí a posição do Brasil nessa história, que é o que me preocupa, né? O Brasil ele já tem uma posição de neutralidade histórica, né? O brasileiro, isso desde o tempo do Visconde do Rio Branco, né? Do Barão do Rio Branco, perdão, Barão do Rio Branco, diplomata, né? Que negociou a aquisição do Acre, do estado do Acre. Ele é reconhecido internacionalmente pela sua diplomacia, por ser um país neutro, né? Na Segunda Guerra Mundial, houve uma situação em que o Brasil permaneceu neutro até próximo ao final da guerra, e já em 1942, salvo engano, ele tomou um posicionamento a favor dos Estados Unidos, e aí houve um acordo de esforço de guerra, de cooperação, né? Inclusive para fornecimento de matérias-primas que foram utilizadas, a utilização de bases, né? Aqui em Natal, né? Bases americanas, né? Para poder fazer essa operação do Atlântico. E hoje, como é que seria a situação do Brasil? Eu creio que caminharia nesse mesmo sentido de neutralidade, mas a preocupação principal são efeitos de uma guerra que se expande para o mundo todo, mesmo não sendo um país atacado. Então, no caso de uma guerra nuclear, né? Como é que seria a possibilidade de se viver aqui no Brasil e de ter alimentos, ter comida, né? Quais são as vantagens, as qualidades que o Brasil tem? Então, vamos falar primeiro sobre os países onde se pode sobreviver a uma guerra nuclear. Esse é um artigo que foi publicado na Nature Foods, tá? Eu vou mostrar 2 artigos da Nature Food. A Nature é uma revista internacional conhecida. Esse braço fala sobre a questão alimentar, né? E eu retirei de uma revista, né, lá da Espanha, que é Elo Confidencial. E aí eles falam o seguinte aqui, que eu vou compartilhar para vocês. Esses são os países onde se pode sobreviver a uma guerra nuclear. Aí, no caso, a Espanha não estaria incluída. Ela estaria na Europa, numa área de profundo impacto, no caso de guerra nuclear, né, de trocas, porque a França, por exemplo, ela possui mísseis nucleares, né? A China possui, a Rússia possui, a Índia possui, Paquistão possui, Israel possui, bom, Estados Unidos, né? Então, eles seriam impactados, principalmente esses países do hemisfério norte. Mas vocês podem olhar abaixo, vocês vão ver ali o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E lá na Oceania, a Austrália, né? Então, seriam países que teriam vantagens em relação a uma guerra nuclear em relação aos outros países, tá certo? E por que essa vantagem? Vamos pensar agora no Brasil, né? O Brasil ele tem 3 questões importantes nesse caso de uma guerra mundial que se expandisse para um conflito nuclear. Primeiro, ele está abaixo de uma zona ali, está ali próximo, né, atravessado pelo Equador e no hemisfério sul, onde os ventos que vão ser lançados, as questões climáticas, né, da poeira radioativa, tal, elas tendem a não atingir diretamente o Brasil, né? Aqueles movimentos de rotação da Terra, o eixo do Equador, tudo isso proporcionaria ao Brasil um impacto pequeno, um impacto bem menor em relação a essa questão da nuvem radioativa. Nós temos água
potável em grande quantidade, nós temos alimentos também produzidos em todo o território nacional, e o que propiciaria, a princípio, que nós tivéssemos uma sobrevivência no caso de uma guerra nuclear, certo? Agora, outro ponto importante é saber o que que a gente poderia melhorar, como está sendo feito de uma certa forma na relação militar, né? Depois do que aconteceu na Venezuela, o Brasil ele começou a acordar, viu que o mundo não está como era mais, e nesse ano agora de 2025 foi aprovado um orçamento suplementar para reaparelhamento das nossas forças armadas. A gente tem que pensar nisso, mas tem que pensar como vai ser alimentado esse soldado, as pessoas que vão fazer a defesa, o país em si, né? E aí nós temos que buscar uma das coisas que eu coloco como mandamento alimentarista, que é o quê? A autossuficiência, a soberania alimentar. E aí tem um outro artigo da Nature que eu já compartilhei em outros vídeos, eu vou deixar ao final, para vocês poderem acompanhar, que fala exatamente sobre essa pesquisa sobre países autossuficientes no mundo, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui sobre autossuficiência, né? Apenas um país é autossuficiente em comida no mundo, saiba qual. Então, 28 de 5 de 2025 foi essa reportagem ali no Metrópole, que ele fala que o estudo sobre países autossuficientes viram que a maioria das regiões produzem carne a mais, mas eles selecionaram 7 grupos de alimentos para poder determinar essa autossuficiência. E aí você tem uma amostragem, um gráfico, que mostra a percentagem de autossuficiência de cada um daqueles grupos, né, alimentares, desses 7 grupos, né, essenciais, que foram divididos em frutas, vegetais, laticínios, peixes, carnes, proteínas vegetais e alimentos ricos em amido ou carboidratos, né? Para você poder ter essa autossuficiência. E o Brasil, ele ficou numa situação em que ele não é autossuficiente. Né? O primeiro país em termos de autossuficiência seria a Guiana, essa Guiana aqui próxima ao Brasil, né? Guiana Inglesa, e em seguida aparece China e Vietnã. O que é que acontece, né? A gente viu que a China e Vietnã seriam impactados no caso de guerra. A China porque tem armas nucleares e aí a guerra começaria a ter essa questão estratégica de você é atacado e você ataca antes de ser atacado e pronto. Aí há uma escalada porque você tem que conseguir obter o maior número de destruição do país que atacou, né, ou países que possuam armas nucleares, para que depois não haja possibilidade de revidar. Quer dizer, dificilmente vai haver, né? Mas lançado os mísseis, iniciado o lançamento de um míssil de algum lugar ou outro, os outros países já começam a lançar os seus. E aí estão nos céus, já não tem mais como reverter o dano, certo? Nesse caso, a China e o Vietnã seriam afetados, como eu mostrei para vocês lá no início do artigo, né? Aquele primeiro artigo. Então, vamos voltar lá só para vocês lembrarem aqui. Então vocês vão ver que a China e Vietnã aí, eles estão na zona vermelha de países que vão sobreviver à guerra nuclear. Enfim, a guerra nuclear é uma ideia em que a maioria perde, né? Então esse é o ponto limítrofe. A gente fala sobre Terceira Guerra Mundial e fala sobre guerra nuclear. É, é pouco provável que ocorra, porque a dissuasão que ocorre exatamente por possuir armas nucleares faz com que os países não promovam essa destruição mútua, né? Mas mesmo pensando que isso venha a ocorrer por uma estupidez humana absurda, se vier isso a ocorrer, o Brasil ainda estaria numa situação bem favorável no sentido do restante do mundo, comparado em relação ao restante do mundo, tá? E o que que a gente pode desenvolver além de investir nas questões de armamentos, numa guerra convencional, de invasão, como foi na Venezuela? Também está sendo negociado, agora os Estados Unidos está vendo se vai invadir ou não vai. Vai ser uma coisa complicada, né? Para poder manter a estrutura dos navios, todo aquele suporte, né, que os Estados Unidos está tendo, gasta-se muito, é necessária uma logística muito grande. Então pode ser que a guerra prolongada dentro do Irã, ela se torne uma guerra, como foi em outros países algumas vezes, no Afeganistão, que se invade, permanece, tenta se ocupar território, retrai. No caso do Brasil, se viesse a acontecer uma eventual invasão, como um país é um país continente, para você ocupar o país todo, haveria uma dificuldade muito grande. Então, é necessário pensar que nós teríamos resistência, né? E aí, a questão armada seria o primeiro ponto. E o segundo ponto, a questão de como nós vamos alimentar a nossa população. Aí vem uma estratégia
que é o que eu falo sobre soberania alimentar e autossuficiência. Então, no caso do Brasil, ele dos 7 grupos analisados, né, que eu falei de alimentos, grupos alimentares, o país é autossuficiente em 5, tá? E apresenta deficiência em vegetais e peixes. O Brasil, ainda não sendo autossuficiente em vegetais e peixes, ele tem uma capacidade muito rápida de suprir essa deficiência. Vegetais são ciclos curtos, né? Eles colocam vegetais, essas hortaliças, alguns tipos de leguminosas que você compra, aquilo que você encontra na horta, tá certo? Cenoura, tomate, alface. Isso rapidamente, tem um ciclo relativamente pequeno, rapidamente você consegue resolver, tá certo? E você tem substitutos enquanto esse processo de resolução vai sendo adotado no país todo, certo? E com relação a peixes, é uma questão também de definição estratégica. Nós temos uma das costas frente ao Atlântico maiores que tem, temos rios, né, como no caso do Amazonas ali, aquela região Tocantins-Araguaia, para fornecimento de peixe de pesca mesmo. E temos no país todo um clima favorável para você produzir, por exemplo, tilápia, peixes de cativeiro, né? Nós temos estoques que devem ser ampliados, e acho que é isso que é a questão da soberania, observar estoques de soja, de milho, que vão ser base para rações. Nós temos que ter também uma questão de combustíveis, então resgatar refinarias, né, para que o Brasil não exporte petróleo, importe produtos refinados, né? Então, toda essa estrutura é importante para manter o agronegócio, porque a logística dos alimentos também é feita com combustíveis fósseis, né? Mas o Brasil ele está bem situado, ele está bem posicionado para poder manter, né? Ele tem a base da energia, inclusive, que nós temos não é de combustíveis fósseis, a base da nossa energia é uma energia renovável. Então, nesse ponto também temos muitas vantagens, né? E aí vem a questão, como você vai atingir essa autossuficiência, né? E isso também remete a um vídeo que eu gravei dos 10 mandamentos alimentaristas, que é essa visão, né? Nós temos que ter uma visão do sistema alimentar como um todo, e dentre as coisas que nós devemos proteger é a autossuficiência, a soberania alimentar. Então, para lembrar vocês daquilo que eu já havia falado, eu dizia no terceiro mandamento alimentarista, e vocês podem resgatar os mandamentos alimentaristas em vídeos anteriores, tá? São 10 mandamentos. Amarás o teu país sobre todos os outros, e buscará torná-lo autossuficiente em alimentos. Uma nação alimentarista e soberana. Olha a importância de você se preocupar no sistema alimentar. Não só ser celeiro do mundo, não. Nós produzirmos para cá e alimentarmos o nosso povo com quantidade e qualidade suficiente. Isso é segurança alimentar, isso é soberania alimentar com alimentos produzidos aqui, tá certo? Uma das coisas que a guerra vai romper imediatamente, ou provavelmente em curto prazo, caso ocorra uma guerra mundial, é essa cadeia de alimentos. Então, alimentos hoje que nós importamos, né, e que são de consumo, queijos que vêm de outros países, determinados tipos de frutas, verduras, elas vão parar de vir. Assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Tivemos um esforço de guerra onde, inclusive, alguns alimentos para a nossa população, para a população brasileira, faltaram, que foi feito um esforço para poder alimentar os soldados aliados, né? Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, França, todos esses países, para que eles conseguissem, né, abastecer essas linhas de frente. Então, é importante que nós tenhamos esses alimentos, que nós tenhamos uma estrutura de produção. Na Segunda Guerra Mundial, nós importávamos grande parte dos alimentos, nós não éramos autossuficientes, nem próximos do que somos hoje, e hoje nós conseguiríamos atingir rapidamente essa autossuficiência, tá certo? Então, qual a mensagem que eu quero deixar? O Brasil, ele tem uma série de qualidades hoje, caso ocorra uma guerra nuclear, tá? O primeiro, que é a localização no hemisfério sul, que é um lugar que não oferece risco ao resto do mundo, em termos de combate nuclear, privilegia para que nós não sejamos atacados. Segundo, que os países que forem se degladiar, pelo fato de nós estarmos aqui numa região próxima do Equador, uma questão climática, essas nuvens radioativas tendem a não chegar até aqui. Terceiro, que nós temos todo o potencial de produção física de alimentos dentro do nosso próprio país. Então, o que nós temos que estimular? Completar o que seriam esses grupos faltantes aí para atingirmos essa autossuficiência, que é simples. O Brasil ele tem água, tem terra, tem recursos de produção, né, no caso dos peixes, né, em rios, na costa do mar.
que você pode utilizar. No caso de verduras, climáticos e de solo que você pode produzir verduras o ano todo, no Brasil todo. Então é muito simples que nós atinjamos a autossuficiência. E agora, pegando o trecho final, na questão da carne. Eu sempre falo, quando as pessoas comentam, ah, carne, porque o agronegócio destrói. A carne é um recurso estratégico, a carne bovina. Nós temos hoje um rebanho com 238,2 milhões de cabeças de gado. Nós temos 210 milhões de habitantes. E o gado, ele come pasto, ele não precisa ter grandes investimentos. Você solta, ele transforma capim em proteína nobre. Então, é necessário nós termos essa visão também. Nós estamos fazendo uma poupança, tá, de alimentos, em que você, no caso de quebra de cadeias, e assim que foi feito, o Brasil ele se interiorizou através do gado, não existia soja, tá? Esses plantios do agronegócio não existiam. O Brasil só conseguiu se estabelecer porque havia essa possibilidade de você ir adentrando e levando gado, e a própria pastagem nativa mantinha isso. Então, isso nós temos que ter esse olhar com essa visão estratégica alimentar e de soberania. A carne é um alimento que transforma capim, o bovino, no caso. A carne é um alimento muito nobre, que é transformado de capim, que é um alimento que nós não consumimos, em uma proteína de primeira qualidade, a carne bovina. Então, é importante também termos esse aspecto de segurança e soberania alimentar baseado também nessa cadeia de produção agropecuária, principalmente de carne bovina, tá? E aí vocês têm aí, ó, soberania alimentar, o Brasil autossuficiente. Esse é um vídeo que eu fiz em 2025, terceiro mandamento alimentarista, soberania alimentar e autossuficiência no Brasil. Está aí o link, vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar esse material. E aí eu faço o convite agora, caminhando para o encerramento, para você caminhar conosco também. Seja um alimentarista. Veja lá no Instagram, acompanhe a gente lá, Alimentaristas. No LinkedIn, se você tem um LinkedIn também, eu coloco muitas coisas por lá. E esse QR Code ele vai para um local onde você pode fazer uma assinatura mensal e acompanhar alguns aspectos mais próximos comigo. Tá dentro de um grupo de WhatsApp, conversar, trocar informações, ideias comigo sobre nutrição, saúde, carreiras, dentro desse setor agroalimentar. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar falando mais sobre isso. Como o Brasil deve agir nesse caso de guerra, né? Como é que a gente deve ter um pensamento estratégico dentro das questões alimentares. Saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.